igreja, não vivemos mais tudo aquilo que a gente acreditava. Não vivemos mais o que o Evangelho nos chama a viver. Mas a boa notícia é que Deus sempre, sempre, sempre nos chama de volta. Ele nunca fecha a porta, nunca desiste de nós, Ele nunca deixa de nos amar. Como diz a melhor versão de Marquinhos Gomes, Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Tá vendo aí, ó? Tem gente que conhece. Se você já se sentiu longe de Deus, essa mensagem é para você. Tem que fazer o bracinho, né, para cantar uma música assim. Se você já achou que a sua vida estava em ruínas, por qualquer motivo que seja, essa mensagem é para você. Se você não vê mais sentido em buscar ninguém para te ajudar, você não deve buscar Deus. Você já tentou, não deu certo. Essa mensagem é para você. Se você precisa de esperança para recomeçar a jornada, essa mensagem é para você. E ainda que você não se perceba em nenhuma dessas posições, eu quero te lembrar, sempre é tempo de voltar para casa. Sempre é tempo de voltar para casa. O livro de Lamentações foi escrito em um dos momentos mais difíceis da história de Israel. A cidade de Jerusalém tinha sido completamente destruída, o templo tinha sido queimado, o povo tinha sido deportado para a Babilônia. Tudo que era certo, que era sério, que era louvável, estava destruído. Tudo estava perdido. O profeta Jeremias testemunha essa tragédia, e a Bíblia vai dizer que ele chora, que ele lamenta a dor do seu povo. Mas bem no meio desse livro das Lamentações, surge esse lampejo de esperança. Jeremias lembra que em meio a toda aquela destruição, a misericórdia de Deus nunca falha. Vamos ler juntos então o que o profeta escreveu. Abra sua Bíblia, Lamentações, capítulo 3, versículos 21 até o 26. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Bom é que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Jerusalém era a cidade escolhida por Deus, o lugar onde o templo do Senhor estava, o símbolo de toda a presença do Deus de céus e terra no meio do seu povo. Mas agora, esse símbolo também estava destruído, ou seja, estamos abordando o texto de um mesmo período histórico, o mesmo recorte do tempo lá dos nossos irmãos Neemias, Esdras, Ageu, Jeremias, textos de um período muito próximo, muito pequeno, mas que sinalizam diferentes recortes desse mesmo momento de sofrimento. Imagine a cena: casas queimadas, ruas vazias, o templo que representava Deus ali em ruínas. Toda a grandeza do templo e da cidade agora são meros escombros, não tem mais nada. Jeremias, um profeta fiel ao Senhor, vê tudo isso e sente o peso da destruição. Mas no meio dessa dor,
conduzido pelo Espírito Santo de Deus, Jeremias escolhe lembrar da esperança, se encher de esperança. Isso nos ensina algo muito importante. A esperança não pode depender das circunstâncias ao nosso redor. A esperança depende de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Talvez você não tenha visto a sua cidade destruída como Jeremias viu, mas eu posso te garantir, irmão, que nesses 6 anos que eu estive pastoreando em São Gonçalo, isso mesmo, já tem 6 anos, ao voltar para cá, eu percebi o quão sucateado e destruído os bairros de Oswaldo Cruz, Marechal e Madureira estão. Como a coisa piorou. Não que fosse muito bom naquela época, mas como a coisa piorou. Talvez você não tenha visto com seus próprios olhos como aconteceu com Isaías, invasões, assassinatos, estupros, mas já passou por momentos em que tudo parecia ruir diante dos seus olhos, como se não tivesse mais nenhuma esperança possível. Relacionamentos quebrados, decepções, falhas, distanciamento de Deus. Mas assim como Jerusalém teve um novo começo, eu e você também somos chamados a isso. A misericórdia de Deus nos chama de volta para sua casa. Mas como? Essa é a pergunta. Como podemos encontrar essa esperança em meio a tantas ruínas? Como ser capaz de olhar para o bendito copo meio cheio, quando tudo parece ruim demais? Quero te convidar a olhar para esse texto de Jeremias, lá em Lamentações, para juntos encontrarmos 3 pontos que nos ajudem a fundamentar a nossa fé. Prepara para anotar o ponto 1. Vamos lá, gente, o exercício que a gente combinou. Puxa aí seu celular, puxa seu caderninho. Ponto 1 da nossa mensagem: escolha lembrar da esperança. Escolha lembrar da esperança. Jeremias está olhando para os escombros, está vendo a sua cidade completamente destruída. Ele viu o templo queimado, viu o seu povo sendo levado cativo. Ele não está escrevendo de um lugar de conforto, de um lugar de paz, de um lugar de tranquilidade, mas ele está escrevendo do mais intenso momento de dor da vida dele. A Bíblia vai nos dar a clara impressão de que Jeremias está com a alma aflita, suas emoções estão esmagadas, sua visão está tomada de tragédia. E no entanto, ele ainda assim faz essa escolha. Ele diz: quero trazer à memória. Em outras palavras, ele decide lembrar daquilo que pode renovar a sua esperança. E isso é poderoso, porque muitas vezes o que alimentamos em nossa mente define como eu e como você vivemos. Nossa mente pode sim ser bombardeada por medo, desânimo, decepção, frustração, mágoas, sofrimentos dos mais profundos. Mas será que esse é o melhor substrato para alimentarmos o nosso coração? Será que de fato é isso que a gente quer compartilhar como que marcou a nossa história? E se nós formos bem honestos, sabemos que a nossa mente não precisa de muito incentivo para focar e se agarrar naquilo que é ruim, que é negativo. É quase que um processo automático a gente fazer isso. Você tem um dia maravilhoso, vem alguém e esmigalha a pontinha do seu dedinho mindinho. Quando passarem por você e perguntar como foi o seu dia, você vai falar: esmagaram meu dedinho. Não importa o quão maravilhoso foi o dia inteiro. Se algo dá errado no dia, aquilo já toma grande parte da nossa atenção. Se temos um problema, passamos horas e horas do dia remoendo esse problema, pensando no pior cenário possível. Jeremias podia ter escolhido lembrar da destruição, ele podia ter escolhido se prender a todo aquele sofrimento, mas ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele nos ensina algo muito especial. Nem tudo o que pensamos deve ser alimentado. Se Jeremias, no meio das ruínas, conseguiu lembrar da esperança, ele conseguiu encontrar esperança, o que te impede de encontrar esperança no meio da sua dor, do seu sofrimento, do seu abandono?
Se Jeremias estivesse escrevendo isso hoje, talvez a pergunta fosse diferente. Talvez Jeremias colocasse lá: no que você tem escolhido focar? No que você tem escolhido priorizar na sua vida? Você se lembra mais das suas derrotas? Ou você se lembra mais da graça de Deus em cada momento da sua caminhada? Você se lembra mais das suas dores? Ou você consegue se lembrar mais do cuidado de Deus em cada momento da sua história? Onde Deus agiu, onde Deus socorreu, onde Deus abençoou? Você se lembra mais do seu pecado? Ou você se lembra mais da misericórdia que o Senhor teve sobre você? Uma misericórdia que se renova manhã após manhã. A esperança precisa ser lembrada, precisa ser reforçada, precisa ser alimentada. Se não fizermos isso, a tristeza vai tomar conta, é certo isso. A melhor forma da gente entender isso é quando a gente olha para alguém que assiste jornal o dia inteiro. Pode ter certeza, essa pessoa tem medo de andar na rua, essa pessoa tem desafios, a gente até falava disso mais cedo. E isso não é uma pessoa que passa por isso, são muitas, porque começa a encher o coração de desgraça, sofrimento, perturbação. E o que dá base para a esperança no meio disso tudo? Porque dependendo de onde depositamos a nossa esperança, a decepção será apenas questão de tempo de novo. Vide posicionamento político, né? Eu já tenho meus 38 anos, já votei algumas vezes acreditando que ia ser melhor. Algumas vezes não foi tão ruim, mas outras foi desesperador. Aonde temos colocado a nossa esperança? No caso de Jeremias, a esperança dele estava na misericórdia, na fidelidade do próprio Deus. Por isso era uma esperança bem fundamentada. E assim a gente consegue pensar então o nosso próximo passo. Ponto 2. Prepara para anotar, irmão. Vai, abaixa a cabeça, finge para mim pelo menos que você está anotando, vai. Ponto 2. Confie na misericórdia que se renova. Confie na misericórdia que se renova. A misericórdia de Deus é um compromisso de Deus, mas é um compromisso dele, não comigo, não com você, é um compromisso dele consigo mesmo. É um compromisso que ele assumiu sem precisar. Ele não nos trata segundo os nossos méritos, ele nos trata segundo a sua própria fidelidade, a fidelidade à palavra que ele disse que seria misericordioso. Jeremias não apenas diz que Deus é misericordioso, mas que essas misericórdias seguem se renovando a cada manhã. Isso significa que Deus não está apenas olhando para o nosso passado e decidindo: Marcelão, tu pegou pesado, cara, mas eu vou passar por cima disso aí, fica tranquilo, hoje eu passo por cima. Ou olhando para cada dificuldade nossa de relacionamento, dizendo: isso eu consigo perdoar. Ele não passa por cima dos nossos erros dessa forma. O que a Bíblia nos diz é que Ele nos dá novas oportunidades de recomeçar, independente do nosso passado. E isso, meu irmão, minha irmã, é sim todos os dias da nossa vida. Se Deus nos dá misericórdia nova toda manhã, isso significa que o ontem já passou. Eu posso ter sido um perseguidor dos cristãos como Paulo, mas isso não importa mais. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa se você caiu, se você falhou, se você pecou, se você perdeu tempo, se você fez determinadas coisas que nem o seu coração entende. Hoje, há graça nova para você recomeçar. O que nos sustenta não é a nossa força. O que vai seguir nos dando condição de dar os próximos passos é a fidelidade do Senhor com a sua própria palavra. Logo, a misericórdia renovada de Deus é um lembrete diário de que nunca é tarde demais para voltarmos para Ele. Mas essa restauração exige algo de nós, algo difícil, algo que envolve esperar e confiar. E assim, essa parte, embora pareça de fato simples, ela é totalmente angustiante, principalmente no mundo
tão acelerado como o nosso. Meus irmãos, eu particularmente costumo repetir muito isso. Uma das coisas mais difíceis é confiar. E o maior exemplo disso é quando a gente olha para o famoso meme, que agora já não é mais tão usado, que era o confia. Porque confiar é difícil. Difícil para o crente e difícil para o não crente. Mas é exatamente aí que entra a fé. Uma fé que nos permite não confiar aleatoriamente, não confiar no que a pessoa é capaz de oferecer, mas uma fé que nos permite confiar no Deus capaz de fazer o impossível diante dos nossos olhos. Por isso chegamos ao ponto 3. E o ponto 3 é, anota aí de novo, espere em Deus com confiança. Ponto 3, espere em Deus com confiança. Jeremias não diz apenas para esperar, ele diz para esperar tranquilamente. Isso significa descansar em Deus, sem desespero, sem tentar resolver no jeitinho brasileiro. Esperar em Deus é agir na direção da promessa que Ele nos fez, enquanto confiamos no tempo dEle para conduzir todas as coisas. O tempo da espera é exatamente o tempo da reconstrução, onde as grandes transformações acontecem dentro do nosso coração, mesmo que de maneira invisível, mesmo que não faça sentido para mais ninguém. Se Jeremias, cercado por caos e destruição, podia dizer, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, eu e você também podemos. Se você está esperando algo de Deus, em nome de Jesus, não desanime. Deus não desistiu das promessas dele. O silêncio não significa ausência. O atraso não significa esquecimento. A espera, meu irmão, minha irmã, não significa que Deus não está trabalhando em seu favor. Deus sempre cumpre cada uma das suas promessas. Ele nunca falhou e Ele nunca falhará. Essa semana eu assisti um vídeo com o seguinte tema na legenda: cada um oferece aquilo que tem. E aí você já imagina o que vem pela frente, né? Era um vídeo de umas crianças brincando na rua, brincando de amarelinha. Não sei se você sabe, amarelinha, você faz aquele desenho, né, dos números, e aí você pisa com um pé, os dois, um pé, os dois, aí você joga uma pedra, não pode pisar onde joga pedra. E as crianças estavam super felizes brincando. Uma rua sem movimento de carros, super tranquilo. Aí o vídeo está filmando de longe, você percebe uma coroa observando as crianças. E ela fica ali um tempão do vídeo, só olhando a distância em silêncio. Depois de um tempo, ela se aproxima das crianças e... Oi? Joga água. Você viu esse vídeo também, né? E ela joga um balde d'água. A água apaga por completo os riscos da amarelinha ali no asfalto. E ela chega até a molhar as crianças. E em seguida ela começa a esbravejar que as crianças deviam brincar nas suas próprias casas, que elas não deviam estar ali. Certamente essa pessoa está dominada pelo sofrimento, pelas marcas que a vida causou nela. Ela está dominada no seu coração pela maldade, por isso que ela fez isso. Por mais difícil que tenha sido a vida dela, eu tenho absoluta certeza que ela não viveu apenas luta. Ela não viveu apenas desafios e desgraças. Só que, ao que tudo indica, ela escolheu se agarrar a elas naquele momento. Num primeiro momento do vídeo, eu imaginei que o vídeo seria indicando um bom exemplo. Do tipo, né, aquela idosa fica olhando e depois ela vem e pede para pular, e ela pula amarelinha e todos acabam felizes da vida. Tipo o fim de novela de antigamente. Mas, dominada pelos seus desejos mais íntimos, ela sucumbiu à maldade do seu coração. A pergunta que fica é: será que se ela tivesse refletido mais sobre o assunto, se ela tivesse realmente colocado ali para avaliar quando ela era criança, como ela brincava, ou se não brincou, como teria sido bom ter aquela oportunidade?
será que ela teria agido da mesma forma, com a mesma maldade? É semelhante, irmãos, a quando estamos no meio de uma discussão, principalmente quem é casado. Cadê os casados aí, ó? Levanta a mão aí, quem é casado. Molezinha lidar com o seu cônjuge, não é? É uma bênção seu marido, não é, minha irmã? Uma bênção. Cara, a risada da Vivi, fiquei com pena de você, Marcelo. Foi muito sincera a risada dela. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba, mas é como se no meio da discussão, o marido ou a esposa acabasse falando que não devia, e vai lá na ferida do outro e espreme. E é aí que a gente entende o que Jeremias está falando. Por que é no meio do sofrimento que a gente precisa aprender a esperar? Porque é nesse momento de caos que, se a gente abrir a boca, o casamento pode ir para o ralo. A gente vai falar o que não deve. Então é nessa situação que nós precisamos esperar, repensar, planejar, respirar. Quando tudo estiver certo na sua cabeça, você espera mais um pouquinho. E então, depois disso tudo, buscar tentar resolver. Esse gesto de esperar é um profundo exercício da nossa confiança em Deus, em cada momento difícil, pois demonstra a nossa confiança no agir e no tempo de Deus para resolver todas as coisas. Até porque Ele definitivamente trabalha no tempo dele, e não no seu, e não no meu. Isso não precisa ser um fardo para nós. Olhar para, não, Deus vai fazer no tempo dele, não precisa ser algo penoso. Olhar para a vida do profeta Jeremias nos auxilia a entender que esperar pode ser uma forma de cuidado com o nosso próprio coração. Ou seja, embora seja incômodo esperar, embora seja incômodo confiar, aguardar em Deus é um bem para nós, é um bem para você, para cuidar de você. Quando nós não confiamos, o que acontece é, nós acabamos nos frustrando quando Deus não responde na hora e do jeito que a gente quer. Então lembre-se, Deus não está sujeito ao nosso relógio, Ele não se atrasa, Ele não se apressa nem um segundo, Ele age exatamente no tempo certo, no tempo preciso. Então, se você segue aguardando uma resposta de Deus, saiba que Deus está te ensinando a confiar. Ele continua trabalhando mesmo quando a gente nem imagina que Ele está agindo, mesmo quando nenhum detalhe do nosso milagre pode ser visto por ninguém. Jeremias escreveu Lamentações em meio a esse caos todo, mas ele não terminou a sua mensagem com desesperança. Ele não negou a dor que ele estava sofrendo, mas ele escolheu, conduzido pelo Santo Espírito de Deus, a lembrar da esperança, a confiar na misericórdia renovada de Deus e esperar com fé no Senhor soberano de todas as coisas. E é exatamente isso que Deus está nos chamando a fazer hoje. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo que sua história está em ruínas, talvez que sua fé tenha enfraquecido ao longo do processo, que a sua esperança tenha se desgastado com um monte de coisas que te aconteceram. E é verdade, talvez você se pergunte, será que ainda há algum caminho de volta para mim? E a resposta que Jeremias traz é, sim, há volta para todos, há renovo para todos. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de recomeços. Ele não apenas reconstrói cidades e nações, Ele reconstrói corações. Ele é um Deus que restaura histórias, é um Deus que cura feridas, que traz de volta aqueles que se perderam pelo caminho. Se Deus restaurou Israel depois da destruição, Ele pode restaurar também a sua vida e a sua história. Se Deus deu uma nova vida, uma nova chance para Jeremias, em meio a toda aquela situação bizarra, Ele também traz para cada um de nós uma nova chance. Se a misericórdia dele se renova a cada manhã, então não importa o que aconteceu ontem, hoje continua existindo graça para mim e para você, graça para ser vivida, graça para ser compartilhada. Por isso precisamos relembrar desses 3 pontos. Primeiro, quem anotou aí o primeiro ponto? Qual era o primeiro ponto?
Escolha lembrar da esperança. O que você tem alimentado na sua mente? Sua memória pode ser a sua maior inimiga, pode ser a sua maior aliada, depende do que você escolhe realmente se agarrar. Pare de lembrar das suas falhas, pare de lembrar do que fizeram com você e comece a lembrar da fidelidade do Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto, quem anotou? Qual é o segundo ponto? Confie na misericórdia que se renova. Você não precisa viver preso ao seu passado. Deus não se cansa de se perdoar, de te perdoar de novo, de novo e de novo e de novo. Se Ele ainda te dá um novo dia, significa que Ele ainda tem planos para você. É Ele que te sustenta em cada suspiro. Por mais difícil que esteja, Ele continua do seu lado. Qual é o ponto 3? Espere em Deus com confiança. A demora não significa esquecimento da parte de Deus. Deus sempre cumpre cada uma das suas promessas. O tempo de espera é o tempo da reconstrução. E o que tudo isso nos diz? Nos diz que Deus está nos chamando de volta para casa. O processo de reconstrução não é um processo rápido, mas Deus sempre termina tudo aquilo que Ele começa. Talvez você esteja se perguntando, mas por que a minha restauração está demorando tanto? Por que no meu caso está levando tanto tempo? E aqui está algo que precisamos lembrar. Reconstruir de verdade, reconstruir as maiores necessidades é algo que leva tempo. E Deus está comprometido com o detalhe do seu processo de restauração. Por isso o seu pode estar demorando mais. Quando Israel voltou do exílio, eles não reconstruíram Jerusalém em um dia. Às vezes a gente lê Neemias, porque é um livro curtinho, a gente fala assim, caramba, né? Deus é tremendo, cara. A cidade aqui, ó, os caras estavam construindo com uma mão, guerreando com a outra, brigando aqui, construindo muro, e tudo foi rápido, foi lindo. Levou anos, a obra ficou parada, o povo desistiu, o Senhor reacendeu a chama, eles retornaram para o trabalho. Então foram vários ciclos de trabalho até acontecer a restauração. Eles enfrentaram desafios, enfrentaram dificuldades, enfrentaram oposição, mas Deus estava com eles em cada etapa dessa história. Se hoje você sente que a sua caminhada com Deus está muito lenta, quase parando, não desiste não. Se parece que nada está acontecendo, e que a sua história já parou com Deus lá atrás, continua confiando, continua acreditando. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o que Paulo nos diz quando ele registra lá na sua carta aos Filipenses. Deus nunca começa algo que Ele não termina. Ele está trabalhando com você, moldando a sua fé, restaurando a sua esperança. Pode ser que não aconteça exatamente no seu tempo, mas será no tempo perfeito que Ele prescreveu para você. Então não lute contra o processo, aprenda a caminhar nele, a confiar nele. Jesus nos convida a andar com Ele, não correr, não atropelar, sai da minha frente que eu quero passar, não, pelo amor de Deus, mas simplesmente caminhar ao lado dele na velocidade que Ele propõe, que Ele te conduz. Se a caminhada com Deus está parecendo difícil, talvez seja porque você está tentando carregar um peso que não é seu, que não devia estar nas suas costas mais, um peso que devia ter sido lançado sobre Jesus. Deus não nos chamou para carregar o fardo da reconstrução sozinhos, irmãos. Ele nos chamou para confiar nele e caminhar ao seu lado nesse processo. Lembre-se do que significa ser povo de Deus. Israel só foi levado ao exílio porque esqueceu da sua identidade como povo santo. Eles se afastaram de Deus, seguiram seus próprios caminhos e colheram as consequências das suas próprias escolhas. E muitas vezes é exatamente isso que a gente faz. Nos afastamos, tomamos decisões sem consultar Deus, deixamos a nossa fé esfriar. Mas a boa notícia é que Deus não nos rejeita.
e ainda nos mantém o convite para voltar para casa. Ser povo de Deus não significa nunca falhar. Ser povo de Deus significa sempre ter um lugar para voltar. Como registrado na primeira carta de João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você já conheceu a Deus, mas tem vivido distante, hoje Ele está te chamando de volta. É o grande momento, é a grande chance, não importa o quanto você se afastou, o caminho de volta continua aberto. Para quem ainda não viveu nada disso, não conhece nada disso, está ouvindo isso pela primeira vez, o convite é estendido a você. Você é foco desse convite de voltar para casa, uma casa que você ainda nem experimentou de como é morar. Talvez você nunca tenha vivido nenhum tipo de restauração, nada parecido com isso. Talvez você ouça falar de Deus, ou tenha ouvido falar do que é ser crente, mas nunca tenha realmente entregado a sua vida a Ele. Se esse é o caso, eu quero te dizer, Jesus está aqui, nesse lugar. Foi Ele que te trouxe, Ele ministra ao seu coração e Ele vai continuar a boa obra que começou em você. Por isso Ele te chama a voltar hoje. Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, não nos resgatar só dos nossos momentos difíceis, mas do maior exílio de todos os tempos, o exílio do pecado. Assim como Israel foi levado para longe da sua terra, o pecado foi aquilo que nos separou de Deus e nos impediu de viver a vida perfeita que Deus planejou. Assim como Jerusalém foi destruída, o pecado continua destruindo as nossas vidas, através do pecado das outras pessoas, mas através do meu pecado e do seu pecado também, que fere as pessoas ao nosso redor. Mas assim como Deus restaurou o seu povo, Jesus Cristo vem ao nosso encontro para nos restaurar, para nos resgatar. Como Paulo registrou lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus demonstra seu amor por nós, como? Com Cristo que morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Olha que notícia maravilhosa, meu irmão, minha irmã. A cruz de Cristo é a maior prova da misericórdia de Deus para com todos nós. Se você se sente longe demais, se você se sente perdido, se você se encontra sem esperança, hoje Deus está dizendo para você, é hora de voltar para casa. Vem para o seu lugar, vem para os meus braços. Ele não está esperando que você fique perfeito para isso. Ele te aceita do jeito que você é, do jeito que você está, para seguir trabalhando em você, como tem trabalhado em mim, como tem trabalhado com cada uma das pessoas dessa igreja, nos lembrando que ainda não somos perfeitos, mas que existe um Deus em quem podemos confiar, para tornar isso realidade. Hoje pode ser o dia do seu recomeço pessoal, o dia de deixar o passado para trás de uma vez por todas, o dia de começar uma nova vida com Deus. E a pergunta é, você quer voltar para casa? Você vai responder a esse convite como? Caminhando para a conclusão, eu preciso compartilhar uma história pessoal com você, uma história de reconstrução, uma história que para mim significa muita humilhação, mas é uma das provas do amor de Deus para comigo. Há anos atrás, eu estava num período da minha vida, sabe aquele período que você está super crente, lendo a Bíblia todo dia, a pessoa comenta, você sabe na Bíblia onde está escrito isso, capítulo tal, versículo tal, às vezes a pessoa abria lá, uau, caramba, que exemplo de crente, orava pelas pessoas, ia trabalhar de trem, olha que maravilha, quem pega o trem aí, ó? Pô, quase ninguém pega o trem, gente, trem é maravilhoso, adoro o trem, estou até com saudade, acho que eu vou só andar de trem para passear. O que me permitia, porque quando você vai de carro, você não tem como ler a Bíblia, mas quando você vai de trem, eu ia com a minha Bíblia, lendo no trem, todo santo dia eu ia fazendo meu estudo no trem. Eu ainda andava no vagão dos crentes. Você já andou no vagão dos crentes? Continua aí, continua. Não tem mais vagão dos crentes? Que isso? Não, já está liberado de novo. Está liberado, já tem até dia do concorrente lá. Tem até no Instagram já, divulgando o dia do culto do concorrente. Concorrente que eu estou falando não é outra igreja não, pelo amor de Deus. As outras igrejas são nossos aliados, tá? Concorrente que eu falo é o pessoal do outro time.
Eu participava do vagão, do culto ali dos crentes, e foi um período espetacular na minha vida, muito bom, muito bom. Mas tinha algo profundo que eu precisava aprender e que eu não via. E teve um dia que eu estava lá no meu devocional, estudando no trem, quando um irmão começou a pregar. E esse dia foi tenso demais. Para resumir a história, era terrível, terrível. O irmão não conseguia concluir uma frase sem errar pelo menos 2 palavras. Se ele falasse bom dia, as 2 estavam erradas. Ele errava a concordância, ele errava a palavra, ele errava as citações bíblicas. Era uma daquelas situações bem decepcionantes, sabe? Que a pessoa se atropela contando ali as pregações e tal. Era algo tão ruim que era de doer o ouvido de ouvir. Além disso, de ser horrível, de ser difícil, de ser tenebroso, sempre tem um miserável no trem. É o herege pecador, o que ainda não conhece Jesus. E o pessoal debochava demais daquele irmão. Crente é isso, olha aí, ó, não sei o quê. Riam do português ruim, debochavam, menosprezavam. E um incômodo gigantesco começou a inundar o meu coração. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a orar. E orava por quê? Deus, cala a boca desse homem. Em nome de Jesus, ele está envergonhando o Senhor. Ele está envergonhando a sua palavra. Olha que coisa absurda que ele está fazendo, Deus. Cala a boca dele. E sabe o que Deus fez? Deus calou. Ele estava bem longe de mim. Então tenho certeza que ele não ouviu a minha oração. Até porque foi aquela oração que é só você em Deus. Eu estava tão distante, e o trem tão lotado, que eu tenho certeza que ele não só não me ouviu, como ele também não me viu. E sabe o que aconteceu quando ele se calou? Ele ficou alguns minutos calado, e depois ele disse o seguinte: irmãos, o Espírito Santo de Deus está me incomodando nesse momento, dizendo que tem um irmão muito mais preparado para pregar nesse lugar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas. Pode ficar à vontade. Me permita ser abençoado com a sua pregação. E o que você acha que eu fiz? Meu irmão, eu comecei a chorar de um jeito absurdo. Como uma criança que foi assim, sei nem qual a palavra usar. Eu só chorava, porque eu me dei conta do quão pequeno, quão desprezível eu estava sendo naquele momento, o quão medíocre eu estava sendo, mesmo ciente de todas as limitações, porque aquele homem ele não estava pregando daquele jeito porque ele queria pregar daquele jeito, era o jeito que ele conseguia, era a melhor expressão de pregação dele. Mesmo ciente das limitações que tinha, ele estava ali fazendo o papel dele. E eu, com todo o meu conhecimento, com todo o meu estudo, com toda a minha santidade, com todas as minhas habilidades, estava orando para que Deus calasse a boca de um irmão. Naquele dia eu percebi que tinha uma área da minha vida que era extremamente frágil, uma área que estava destruída, só que porque eu estava dentro da igreja, porque eu estava seguindo tudo que eu aprendi, parecia que estava sob o meu controle, mas eu não fazia ideia de que precisava de reconstrução. Deus, o Deus que me chamou, me levou ali naquele lugar para me mostrar que tinha mais um momento de reconstrução para ser vivido. Naquele trem ele me destruiu com essa situação. Todo mundo esvaziou o trem, as pessoas foram embora e eu fiquei chorando lá ainda muito tempo. E a partir dali se desenrola um processo de reconstrução na minha vida, na minha história, de reposicionamento de quem eu sou em Cristo. Se essa mensagem, meu irmão, minha irmã, chegou até você, talvez ela não tenha chegado do jeito que você queria, do jeito que você esperava, mas não foi por acaso que ela chegou. O tempo de reconstrução de Deus é agora. No texto de hoje, Jeremias viu a destruição, mas também viu a restauração do céu. E Deus não está nos convidando para viver essa restauração só no céu, lá no futuro.
mas para viver e começar a desfrutar dessa restauração aqui e agora, diante dos nossos olhos, para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, escolha lembrar da esperança. Confie na misericórdia que se renova. Espere em Deus com confiança. O tempo da reconstrução não é um evento único como esse que eu vivi no trem. Quem me dera ali o Senhor já tivesse destruído tudo de ruim em mim e construído tudo de bom a partir dali. Ainda tem muita coisa ruim em mim que precisa de reconstrução, como eu sei que existe em você. Mas é um processo contínuo, e Deus não abandona os processos dele com nenhum de nós. Deus sempre termina tudo aquilo que ele começou. E se hoje você se sente, ou se hoje você sente que Deus está te chamando a voltar para casa, em nome de Jesus, não ignore esse chamado. O Pai continua de braços abertos, dizendo: vem, meu filho amado, em Jesus o seu preço está pago. Não tem mais nada que te impeça de restaurar a sua necessidade, o seu coração, a sua família, os seus relacionamentos. O caminho continua aberto e preparado para a sua restauração. Por isso, meu irmão, volta para casa. Chegou a hora. Não precisa mais enfrentar tudo isso sozinho. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, Deus de céu e terra, Deus que domina todas as coisas, Deus que fez tudo e para a tua honra conduz a história de tudo que existe. Senhor, quantas vezes na nossa pequenez, na nossa arrogância, nós estamos vivendo contigo, mas na verdade o nosso coração está rendido a tantas outras coisas. Senhor, nos perdoa. Senhor, nos ensina a olhar para a cruz, onde o nosso Deus Todo-Poderoso entregou a vida para que nós tivéssemos renovo. Nos ajuda, Senhor, a entender que o processo que o Senhor começou em nós não é um processo que dura apenas um dia, mas que vai seguir fielmente acontecendo até o dia de Jesus Cristo, onde não mais sofreremos, onde não mais seremos impactados pelo pecado, onde viveremos na Tua glória para todo sempre, Senhor. Mas até lá, enche o nosso coração com essa esperança. Enche-nos da Tua graça, enche-nos da consciência, Senhor, das misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã. É isso que te pedimos, certos de quem o Senhor é e de que no Senhor é possível trazer à memória tudo que nos traz esperança. E o Senhor é o Deus da nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém.